Na década de 1980, o Dr. Philip Tetlock realizou um estudo monumental no qual coletou mais de 82 mil previsões econômicas e políticas feitas por especialistas durante um período de 20 anos. O resultado? As mentes mais brilhantes de sua época não foram mais bem-sucedidas investindo do que a simples sorte dos inexperientes. As previsões desses especialistas não eram muito diferentes de jogar uma moeda para cima e esperar que caia a coroa. A coisa mais surpreendente foi que, quanto mais especializados eram os analistas financeiros, piores eram seus resultados. A razão, seu excesso de confiança e sua tendência a ajustar a realidade aos seus modelos teóricos, em vez de aceitar a incerteza do mercado. E você ainda acredita que com o curso do guru que cobra $1.000 você vai ganhar algo? Melhor fazer o que eu te ensino a fazer durante este vídeo e aprender com os erros dos supostos grandes gênios do investimento financeiro na história. Se te dissessem que um fundo de investimento foi criado por alguns dos matemáticos e economistas mais brilhantes do mundo, incluindo vencedores do Prêmio Nobel, e que sua estratégia era apoiada por modelos matemáticos praticamente infalíveis, você apostaria nele? Nos anos 1990, muitos fizeram isso e perderam tudo. Long Term Capital Management, LTCM, não foi um fundo comum e corrente. Era a promessa de uma revolução financeira, uma máquina de fazer dinheiro projetada com a precisão de um relógio suíço. Fundado em 1994 por John Meriwether, um ex-operador estrela do Salomon Brothers, LTCM reuniu uma equipe de elite que incluía Myron Scholes e Robert Merton, dois economistas que receberiam o Prêmio Nobel por suas contribuições à teoria de avaliação de opções. A estratégia do LTCM era baseada na arbitragem de títulos. Em termos simples, identificavam ineficiências nos mercados de títulos e faziam apostas de baixo risco com a certeza de que, com o tempo, os preços convergiriam para seu valor real. Os modelos matemáticos garantiam que os riscos fossem mínimos. O que poderia dar errado? No início, LTCM foi uma obra-prima da engenharia financeira. Entre 1994 e 1997, gerou retornos anuais de mais de 40%, superando de longe a maioria dos fundos de investimento. Os maiores bancos do mundo fizeram fila para emprestar-lhes dinheiro, confiando em seus modelos. Eles chegaram a gerenciar mais de 120 bilhões de dólares com apenas 5 bilhões em capital próprio, uma proporção de alavancagem que, em retrospectiva, era uma bomba relógio. O problema é que a confiança nos seus modelos se transformou em arrogância. Eles acreditavam que haviam domesticado a incerteza do mercado, que sua sofisticação os tornava imunes ao risco. Em meados de 1998, LTCM estava altamente alavancada e mantinha posições gigantescas em derivativos financeiros. Seus modelos garantiam-lhes que certos eventos tinham uma probabilidade extremamente baixa de acontecer, algo como uma tempestade perfeita financeira. E então, aconteceu. Em agosto de 1998, a Rússia entrou em crise econômica e declarou uma moratória de sua dívida. Isso provocou um pânico financeiro global e um efeito dominó nos mercados de títulos. O que os modelos do LTCM consideravam improvável, aconteceu. Os títulos que deveriam ter convergido em preço começaram a divergir mais. Em vez de se corrigirem, os preços se afastavam cada vez mais, gerando perdas gigantescas nas posições do fundo. O problema não era apenas o LTCM, mas o efeito cascata que estava criando. Como haviam tomado emprestado de praticamente todos os grandes bancos de Wall Street, seu colapso ameaçava desencadear uma crise financeira em nível global. Em setembro de 1998, LTCM estava à beira da falência. Suas perdas ultrapassavam 4 bilhões e 600 milhões de dólares. E a cada dia que passava, a crise piorava. Se o LTCM colapsasse, arrastaria consigo vários dos maiores bancos do mundo. Diante desse cenário, o Federal Reserve de Nova York organizou um resgate sem precedentes. Um consórcio de 14 bancos, incluindo Goldman Sachs, Merrill Lynch e JP Morgan, injetou 3.600 milhões de dólares no LTCM para evitar seu colapso total. Em troca, ficaram com o controle do fundo e liquidaram suas posições de forma ordenada. Para muitos, este evento foi um aviso precoce do que aconteceria na crise financeira de 2008. A combinação de alavancagem excessiva, confiança cega em modelos matemáticos e uma fé irracional de que o mercado sempre se comportará como esperamos. Como disse Warren Buffett, não é preciso ser um gênio para investir bem, mas é necessário ter controle emocional e bom senso. Então, se a economia é uma ciência e os mercados financeiros são sustentados por dados, modelos matemáticos e análises racionais,
Então, por que tantas decisões de investimento acabam em desastre? Para entender o porquê, vamos analisar alguns dos momentos mais absurdos da história financeira. No tuvidigital.com você pode aprender como faço vídeos como este e assim viver do YouTube. Se há um fenômeno que mostra como a lógica colide com a realidade, são as bolhas especulativas. Uma bolha ocorre quando os preços de um ativo disparam sem nenhuma razão lógica, impulsionados unicamente pela crença de que continuarão subindo. Vejamos o caso mais ridículo da história, a bolha das tulipas no século XVII. Na Holanda de 1637, as tulipas eram um símbolo de status. Quanto mais exótica a cor e a forma, mais valia. Tudo começou com comerciantes ricos pagando quantias elevadas por esses bulbos. Mas logo a loucura tomou conta do mercado. Pessoas de todas as classes sociais começaram a comprar tulipas, convencidos de que o preço só aumentaria. Houve casos de camponeses vendendo suas terras e artesãos abandonando seus trabalhos apenas para especular com tulipas. O resultado? O preço de um único bulbo chegou a custar o equivalente a uma casa de luxo. Mas quando as pessoas perceberam que estavam pagando preços absurdos por uma simples flor, a bolha estourou da noite para o dia. Milhares de pessoas ficaram na falência. Este padrão se repetiu inúmeras vezes na história. A bolha das .com nos anos 90. Empresas de tecnologia sem receita ou modelo de negócio real valiam bilhões apenas por estarem na internet. Quando a bolha estourou em 2000, mais de 5 trilhões de dólares foram perdidos no mercado de ações. A bolha dos NFTs em 2022 e as meme coins em 2024. Milhões de investidores apostaram que o preço dessas meme coins e NFTs aumentaria indefinidamente. Quando a euforia passou, muitas criptomoedas perderam até 99% do seu valor. Em todas essas bolhas, o problema não foi a falta de informação, mas sim o comportamento irracional das pessoas. Um dos maiores erros que os investidores cometem é supor que o mercado opera com pura lógica. A realidade é que o mercado é movido por emoções, medo, ganância, pânico. Warren Buffett resumiu perfeitamente. O mercado é um pêndulo que oscila entre a ganância e o medo. Quando as pessoas estão gananciosas, é hora de ter medo. Quando as pessoas têm medo, é hora de ser ganancioso. Grandes investidores não apenas analisam dados, mas também entendem a psicologia humana. Eles sabem que quando o mercado está eufórico, é provável que esteja supervalorizado, e quando o pânico toma conta, é hora de procurar oportunidades. Então, como um investidor pode evitar cair nas armadilhas da irracionalidade? No próximo capítulo, explicaremos as estratégias que podemos usar para não cair na armadilha do medo e da ganância. Imagine que existem dois tipos de investidores. O primeiro está obcecado em prever o mercado, compra e vende constantemente, tenta adivinhar quando a bolsa vai cair ou subir. O segundo simplesmente compra ações de forma constante, independentemente de o mercado estar alto ou baixo, e nunca vende. Quem você acha que terá mais dinheiro daqui a 30 anos? Se você pensou no primeiro, é hora de repensar tudo o que acha que sabe sobre investimentos. A verdade é que tentar vencer o mercado é um jogo em que 90% das pessoas perde. Por outro lado, o método mais simples e eficiente para construir riqueza é comprar ativos sólidos, nunca vender e aplicar uma estratégia de investimento conhecida como Dollar Cost Averaging, DCA. Este método já transformou centenas de pessoas em milionárias, sem que precisem ser especialistas em finanças. Vamos ver por que funciona e como você pode aproveitá-lo. A chave dessa estratégia é o juro composto. Albert Einstein o chamou de a oitava maravilha do mundo. E não é para menos. Juros compostos são quando seus investimentos geram lucros e, em vez de retirar esses lucros, você os reinveste. Com o tempo, isso cria um efeito de bola de neve, em que seus retornos geram mais retornos. Vamos pegar um exemplo. Você investe $500 por mês no mercado de ações com um retorno médio anual de 10%. Historicamente, o retorno do S&P 500 nos últimos 100 anos. Após 30 anos, você terá investido um total de $180 mil. Quanto você acha que terá? Mais de $1.113.000? Agora imagine que em vez de $500, você investe 1.000. Em 30 anos, você terá mais de $2,26 milhões. A magia dos juros compostos só funciona com uma condição-chave: tempo. Quanto mais tempo você mantiver seu investimento, maior será o efeito. Outro pilar dessa estratégia é diversificar seus investimentos. Não se trata apenas de comprar e nunca vender, mas de comprar de forma inteligente. Em vez de apostar todo o seu dinheiro em uma única empresa, a melhor estratégia é investir em ativos bem diversificados,
como fundos indexados, ou ETFs, como o S&P 500. Eles dão exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ações de qualidade. Empresas com vantagens competitivas claras, como Apple, Microsoft ou Google. Imóveis, para gerar renda passiva. Criptomoedas sólidas, como o Bitcoin, em uma proporção controlada do seu portfólio, sem exageros. A diversificação protege você de crises específicas em setores e faz seu dinheiro crescer de maneira mais estável. Vamos a um caso real. Um homem chamado Ronald Read trabalhava como zelador e mecânico de postos de gasolina em Vermont, Estados Unidos. Durante sua vida, ele nunca ganhou mais de $12.000 por ano. No entanto, ele investiu consistentemente em ações sólidas e nunca vendeu. Quando ele morreu em 2014, seu patrimônio era de $8 milhões. Ronald Read não tinha doutorado em finanças, nem acesso a informações privilegiadas. Ele apenas seguiu 3 princípios: investir constantemente, nunca vender. Reinvestir seus dividendos. Qualquer pessoa com disciplina e paciência pode replicar o que ele fez. A única razão pela qual a maioria das pessoas não se torna milionária investindo é porque não tem paciência, querem resultados rápidos e se deixam levar pelo medo e euforia do mercado. Os maiores erros que os investidores cometem são vender em pânico quando o mercado cai, tentar prever os movimentos do mercado, não investir porque está caro e esperar o momento perfeito. Se você simplesmente comprar ativos sólidos, aplicar o método de custo médio e nunca vender, o tempo fará o trabalho por você. Se você quer construir riqueza real e garantir um futuro financeiro sólido, siga estes passos. Automatize seu investimento. Configure transferências automáticas para um fundo indexado todo mês. Não tente vencer o mercado. Mantenha a disciplina e não deixe que as notícias ou o pânico te façam vender. Reinvista os dividendos. Deixe que os juros compostos façam sua mágica. Pense em décadas, não em anos. Não se trata de ficar rico rapidamente, mas de ficar rico com certeza. A pergunta não é se este método te fará milionário. A pergunta é quando. Quero te contar como, pessoalmente, me tornei milionário, fazendo canais de YouTube como este. Meu canal principal no YouTube Faceless se chama Tuvi Saúde. Tenho milhões de visualizações mensais e gero até $8.000 por mês apenas com esse canal. O canal que você está assistindo é a adição mais recente à minha lista de canais. Se você quer aprender a fazer do YouTube um negócio lucrativo, sem cair em vendedores de fumaça que prometem automação sem esforço, confira o primeiro link na seção de comentários. Tenho um presente para meus assinantes do YouTube.